Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais um evento aqui no canal do YouTube do Que Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilma e nós estamos no nosso terceiro evento dessa semana do Esquenta Caixa, né? Então veja, foi uma semana cheia de eventos aqui para você. Eu falei sobre Basileia para você, né? Tivemos um evento específico sobre Basileia, outro evento sobre produtos bancários. E nesse evento aqui, eu resolvi trazer aqui para você questões da última prova da Caixa Econômica Federal para nós resolvermos juntos. Afinal de contas, você precisa saber como os conteúdos que nós estudamos são pedidos na prova da Caixa Econômica Federal. Beleza? Antes de nós passarmos para as questões, eu oriento você a pegar o material de apoio desta aula. Vá lá, tem o link no descritivo desse vídeo. Você será direcionado a uma pasta do Google Drive. Lá você procura o meu nome, Eduardo Nilma, abre o mês de dezembro e você vai encontrar o material de apoio lá com base na data e horário desse nosso evento de hoje. Beleza? Como você já sabe, eu sempre deixo um presente para você por aqui. É um cupom de desconto exclusivo para você pagar menos do que concursos. O meu cupom de descontos é Nilma, igual do meu nome seguido do número 5. N de Nair, E de Eduardo, W de Walter, M de Maria, A de Amor, N de Navio, seguido do número 5. Beleza? Vamos lá então, pessoal, vamos começar? Bom, nós vamos resolver 20 questões da última prova da Caixa Econômica Federal, ok? Que foi uma prova, né, aplicada pelo CESP-Cebrasp, e aí nós vamos ver então que as questões são no estilo do CESP-Cebrasp, né, pessoal? Nós vamos ter questões de certo ou errado. Legal? Então vamos lá? Eu estou só abrindo aqui para mim, porque para mim sempre fica tão pequenininho o material aqui no aplicativo, sabe, pessoal? Que aí eu preciso abrir aqui para mim, só um segundinho, e aí nós já começamos. Bom, vamos lá então. A primeira questão, todas são da prova da Caixa de 2014, e a primeira questão que eu separei para você é sobre Bolsa de Valores, né? Então, olha lá, acerca das bolsas de valores, julgue o item abaixo. Olha lá, no Brasil, as bolsas de valores não podem constituir-se como associações civis. Elas são necessariamente constituídas sob a forma de sociedades anônimas de capital aberto. E aí, certo ou errado, pessoal? Bolsa no Brasil, né, tem que ser SA de capital aberto? A resposta é negativa. Nós não temos essa obrigatoriedade das bolsas serem SAs de capital aberto. Inclusive, durante muito tempo, a Bolsa, a Bovespa no Brasil, né, foi uma mera associação, sendo que os associados da Bovespa eram as corretoras. Legal? Depois houve um processo de IPO, né? Hoje a B3 tem ações negociadas na própria, né, Bovespa, legal? Mas não há essa obrigatoriedade. Aí vamos aí para o comentário mais popular na nossa comunidade. Tá aí na sua tela. Olha lá, a resposta correta é errado. A Lei 6385, que é a lei que regula o mercado de capitais no Brasil, né, inclusive a atuação da Comissão de Valores Mobiliários, prevê que as bolsas de valores podem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, associação civil ou cooperativa. Legal? Então tem três formas possíveis: sociedade anônima, mas não se fala necessariamente SA de capital aberto, né? Associação civil ou cooperativa. Olha lá, no entanto, a forma de SA de capital aberto é a mais comum, pois permite que as bolsas de valores captem recursos no mercado de capitais, o que é necessário para o seu funcionamento. Hoje no Brasil nós temos apenas a B3, né, que veio da reunião da Bovespa junto com a BMF, legal? E todas as operações são dentro da B3. Assim, a afirmação de que as bolsas de valores no Brasil são necessariamente constituídas sob a forma de sociedades anônimas de capital aberto está incorreta. Legal? Olha lá, qual seria a alternativa correta? No Brasil, as bolsas de valores podem constituir-se sob a forma de SA,
associação civil ou cooperativa, sendo a forma de sociedade anônima de capital aberto a mais comum. Beleza? Legal? Gravou aí para sua prova? Bom, então o gabarito é errado. Vamos à próxima questão. Segunda questão que eu separei para você vai falar sobre a fiscalização do Banco Central do Brasil. Lembrando, né, que o Sistema Financeiro Nacional é um tema do edital da Caixa, sempre será, né? Então as funções do Banco Central, a organização do Banco Central sempre vão estar no radar do seu concurso. Bom, sujeitam-se à fiscalização do BCB, BCB é a sigla para Banco Central do Brasil, também às vezes encontramos Bacen, né? Bom, sujeitam-se à fiscalização do BCB, além das instituições financeiras, outros intermediários financeiros, tais como as sociedades de arrendamento mercantil, as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. No que se refere a essas sociedades, julgue o item a seguir. Olha, as operações de arrendamento mercantil são atividades exclusivas das sociedades de arrendamento. E aí, pessoal, apenas as sociedades de arrendamento mercantil é que podem realizar a operação de arrendamento mercantil, lembrando que nós temos duas grandes modalidades de arrendamento mercantil no Brasil. Nós temos o arrendamento mercantil financeiro e o arrendamento mercantil operacional. Legal? E aí? Só as sociedades de arrendamento mercantil é que podem realizar operações de arrendamento? Essa resposta está correta? Vamos ao comentário mais popular da nossa comunidade. Olha aí, já começa. A resposta correta é errada. Ou seja, essa afirmação não é correta. Olha lá, de acordo com a Lei 6.099 de 74, que é a lei específica que rege o arrendamento mercantil no Brasil, as operações de arrendamento mercantil podem ser realizadas por instituições financeiras, sociedades de arrendamento mercantil e outras PJs autorizadas pelo Bacen. Legal? Então não é uma operação privativa, né? Privativa de sociedade de arrendamento mercantil. As instituições financeiras, por exemplo, notadamente os bancos múltiplos, também podem realizar operações de arrendamento mercantil. Beleza? Olha assim a afirmação de que as operações de arrendamento mercantil são atividades exclusivas das sociedades de arrendamento mercantil está incorreta. Veja que há uma sugestão aqui de alternativa correta de acordo com a Lei 6.099. Né? Olha lá. As operações de arrendamento mercantil podem ser realizadas por instituições financeiras, sociedades de arrendamento mercantil e outras PJs autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil. Legal? Então está errada a afirmação que apenas a sociedade de arrendamento mercantil pode realizar operações de arrendamento. Vamos à terceira questão que eu separei para você. Está aí na sua tela. Terceira questão, todas são da prova de 2014 da Caixa Econômica Federal, né, pessoal? Estamos resolvendo essa prova da Caixa no que toca a matéria conhecimentos bancários. Bom, a terceira questão também tem a ver com a fiscalização do Banco Central do Brasil. E aí vamos ver a afirmação. Compete à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, a supervisão dos fundos de investimento administrados pelas sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. E aí, certo ou errado? Veja, quando você vai estudar para a Caixa, por exemplo, aí você vai no Sistema Financeiro Nacional. Há uma tendência das pessoas estudarem o quê? Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Você fala, estou prestando um concurso para a Caixa, para que eu vou estudar, já que o concurso é para a Caixa, para que eu vou estudar competências da CVM? Mas a CVM está dentro do Sistema Financeiro Nacional. Tá vendo? Caiu uma questão da CVM na prova de 2014 da Caixa Econômica Federal. E aí, esses fundos se encontram, né, dentro do âmbito de fiscalização da CVM? A resposta correta é certo.
Olha lá, de acordo com a Lei 6385, que é a lei que regula o mercado de capitais no Brasil, compete à CVM, lembrando que a CVM é uma autarquia, assim como, né, o Banco Central, compete à CVM a supervisão dos fundos de investimento, inclusive aqueles administrados pelas sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. Veja que as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários são autorizadas a prestar serviços de administração de carteira de valores mobiliários, e aí que entram os fundos, né? O que inclui a administração de fundos de investimento. No entanto, a supervisão dos fundos, a regulação desses fundos, é de competência da CVM, que é responsável por garantir a sua transparência, bem como a proteção dos investidores. Assim, a afirmação de que compete à CVM a supervisão dos fundos de investimento administrados pelas sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, essa afirmação está correta. Beleza, pessoal? Legal? Vamos seguindo? Eu nem preciso falar para você ir respondendo aqui junto comigo, né? Eu continuo com problema de acesso aqui ao YouTube. Não estou conseguindo, né, fazer o login para poder ver as mensagens de vocês, mas mesmo assim eu solicito que vocês respondam as questões, isso vai ajudá-los, né? É sempre muito bom, uma boa forma de preparação para as provas. Vamos à quarta questão. Em relação aos bancos de desenvolvimento e investimento, julgue o item subsequente. Aí veja a afirmação. Se o empreendimento visar benefícios de interesse comum, os bancos de desenvolvimento poderão prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de atuação. E aí, certo ou errado? Pergunta difícil. Precisa conhecer a legislação. Vamos ao comentário mais popular aqui da nossa comunidade? Está aí na sua tela. Olha lá, a resposta é correta. De acordo com a Lei 4595, que é a lei que regula, né, o sistema financeiro nacional, os bancos de desenvolvimento e de investimento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de atuação, desde que visem benefícios de interesse comum. Legal? Essa assistência, né, que pode ser prestada pelos bancos de desenvolvimento e investimento, pode consistir em financiamentos, empréstimos, garantias, subsídios, consultoria e outros instrumentos financeiros, né? Assim, a afirmação de que os bancos de desenvolvimento e de investimento poderão prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de atuação, desde que visem benefícios de interesse comum, está correta. E aí vem aqui, ó, um ponto interessante, né? Por isso que eu trago sempre os comentários, pessoal. Essa é a grande riqueza aqui do que concursos, né? Olha lá, aqui estão alguns exemplos de programas e projetos que podem ser beneficiados pela assistência dos bancos de desenvolvimento e investimento. Olha lá, infraestrutura regional, como rodovias, ferrovias e portos, desenvolvimento industrial e tecnológico, educação e saúde, turismo e também o meio ambiente. Legal? Beleza? Portanto, a resposta é certa. Essa questão é uma questão um pouquinho mais difícil. Exigia um conhecimento da literalidade da Lei 4595, mas é importante você ver como cai efetivamente na sua prova. Vamos à quinta questão que eu separei para você. Olha lá. Quinta questão, também da prova da CEF 2014. E a questão é sobre os bancos de desenvolvimento e investimento. Vamos ver a afirmação? Olha lá, é vedado aos bancos de investimento, sem carteira de corretoras de títulos e valores mobiliários, operarem em bolsas de mercadorias e de futuros, bem como em mercado de balcão organizado. O que está se dizendo aqui? Que um banco de investimento para poder... Não tem uma resposta para isso. Olha, a Siri gosta de participar das lives, né, pessoal? Vocês ouviram aí, né? Mas ela não tem resposta, mas você terá, né? Você terá. A Siri não sabe, mas você sabe, né? Vamos lá? O que essa questão está dizendo para nós? Que um banco de investimento, para poder operar em bolsa, ele precisa ter uma carteira de corretoras
de títulos e valores mobiliários. E aí, isso é verdade? Precisa dessa carteira? Lógico que não. O banco de investimento pode operar, né, com títulos e valores mobiliários, pode operar em bolsa de valores, sem a necessidade de ter essa carteira de títulos e valores mobiliários. Veja o comentário aqui mais popular. Ó, de acordo com o artigo 17 da Lei 4595, de novo, aquela lei que dispõe sobre o sistema financeiro nacional, os bancos de investimento podem realizar operações de intermediação em bolsas de mercadorias e futuros, bem como em mercados de balcão organizado, mesmo que não possuam carteira de corretoras de títulos e valores imobiliários. É inerente à atuação dos bancos de investimento realizar operações em bolsas de mercadorias e futuros. Legal? Assim, a afirmação de que é vedado aos bancos de investimento, sem carteira de corretoras de títulos e valores imobiliários, operar em bolsas de mercadorias e de futuros, bem como em mercados de balcão organizado, está incorreta. E aí vem uma explicação também muito legal aqui, né? Aqui estão alguns exemplos de operações que podem ser realizadas por banco de investimento em bolsas de mercadorias e futuros. Olha lá, negociação de contratos futuros e de opções, oferta de serviços de consultoria em operações de futuro e de opções, oferta de serviços de custódia de contratos futuros e opções. Você pode negociar direto ou prestar serviços. Legal? E ainda tem outros exemplos de operações que podem ser realizadas pelos bancos de investimento em mercados de balcão organizado. De novo, a negociação de títulos de crédito privado, oferta de serviços de consultoria em operações com títulos privados, né? E oferta de serviços de custódia de títulos privados. Legal? Portanto, a afirmação está errada. Vamos à próxima. Sexta questão aí da nossa aula na sua tela. Olha a afirmação para dizermos se está certo ou errado. A Caixa equipara-se aos bancos comerciais, sendo-lhe facultada a captação de depósitos de poupança, mas não a de depósitos à vista, questão dada pela banca. Pessoal, talvez você ou algum conhecido próximo seu tenha conta corrente na Caixa Econômica Federal. Você não pode abrir uma conta na Caixa? Pode. Essa conta é uma conta corrente, característica de um banco comercial e também dos bancos múltiplos, legal? Então, ainda que a Caixa seja o agente financeiro da habitação do governo, tem essa grande função, a Caixa, obviamente, pode captar depósitos à vista, né? A Caixa Econômica Federal é um banco múltiplo, na realidade, né? Era um banco comercial e depois se tornou um banco múltiplo, legal? Olha lá, a Caixa Econômica é uma empresa pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, que atua no sistema financeiro nacional, como instituição financeira de natureza bancária, com as mesmas prerrogativas e limitações dos bancos comerciais. Na realidade, a Caixa, né, hoje tem uma característica de banco múltiplo, tá bom? Mas os bancos múltiplos também podem receber depósitos à vista, pois os bancos múltiplos vêm de uma derivação, né, dos próprios bancos comerciais. Olha lá, assim, a Caixa é autorizada a captar depósitos à vista, bem como a realizar operações ativas e efetuar prestação de serviços. Portanto, a afirmação de que a Caixa é equiparada aos bancos comerciais, sendo-lhe facultada a captação de depósitos de poupança, mas não depósitos à vista, está incorreta. Legal? Correto seria, a Caixa é uma instituição financeira de natureza bancária, equiparada aos bancos comerciais, sendo-lhe facultada a captação de depósitos à vista, bem como a realização de operações ativas e prestação de serviços, podendo também, obviamente, captar recursos por meio de depósitos à vista. Beleza, pessoal? Legal? Essa questão é uma questão dada da banca aí para você. Essas você não pode errar. Beleza? Vamos à sétima questão. Olha lá. Os bancos comerciais podem captar recursos sob a modalidade de depósitos a prazo, com ou sem a emissão de certificados. E aí, certo ou errado? Correto. Legal? O banco pode captar recursos a prazo emitindo o CDB, Certificado de Depósito Bancário, mas também pode captar
depósitos a prazo por meio dos RDBs, onde há um mero recibo do depósito bancário. Legal? E aí vamos lá, ó. A afirmação está correta, né? Olha lá, de acordo com o artigo 17 da Lei 4595, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional, os bancos comerciais podem captar recursos sob a modalidade de depósitos a prazo com ou sem emissão de certificados. Veja que os depósitos a prazo são os depósitos que têm prazo de resgate predeterminado, sendo remunerados com juros. A emissão de certificados de depósito bancário é uma forma de formalizar os depósitos a prazo. Portanto, a afirmação de que os bancos comerciais podem captar recursos sob a modalidade de depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificados, está correta. E aí que tem alguns exemplos de depósitos a prazo emitidos por bancos. Tem o CDB, depósitos a prazo fixo, depósitos a prazo com vencimento programado e assim por diante. Beleza? Legal? Lembrando aí que os bancos podem emitir os RDBs, né? Que são meros recibos de depósitos bancários em que não há um certificado como no CDB. O CDB, pessoal, ele tem um mercado secundário, você consegue ter liquidez. No RDB não há liquidez, beleza? Portanto, a remuneração do RDB tem que ser um pouquinho maior, né, pessoal? Beleza? Bom, vamos agora à oitava questão que eu separei para você. É uma questão, caiu também na prova da Caixa, sobre órgãos normativos e de supervisão do Sistema Financeiro Nacional. E aí vem a pergunta: o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é constituído paritariamente por 8 conselheiros, possuidores de conhecimentos especializados em assuntos relativos aos mercados financeiros, de câmbio, de capitais de consórcio e de crédito rural e industrial. Esse Conselho de Recursos do Sistema Financeiro é um órgão muito importante, já que ele julga litígios, controvérsias entre os operadores do sistema financeiro e os órgãos reguladores. E aí, a sua composição é essa mesmo? Vamos ver no comentário mais popular da nossa comunidade. Já te adianto que está correto, né? E aí a gente começa com o comentário exatamente assim. Olha lá, a resposta correta é certo. O Conselho de Recursos, olha lá, do Sistema Financeiro Nacional, é um órgão colegiado de 2º grau, julga litígios em 2º grau, integrante da estrutura do Ministério da Economia, que tem por finalidade julgar, olha lá, em última instância administrativa, os recursos interpostos das decisões relativas à aplicação de penalidades por parte do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, atual UIF, né, Unidade de Inteligência Financeira, e da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Esse conselho é composto por 16 conselheiros, sendo 8 indicados pelo Banco Central, 8 pela CVM, pelo COAF e pela SUSEP, e 2, né, indicados pelo Ministério da Economia. Né? Os conselheiros só devem ser possuidores de conhecimento especializado. São 6, né, pela CVM, COAF e SUSEP, né? Os conselheiros devem ser possuidores de conhecimentos especializados em assuntos relativos aos mercados financeiro, câmbio, capitais, consórcio e crédito rural e industrial. Veja que esse Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ele não vai ser afeto apenas aos litígios das instituições financeiras com os bancos, né? Dos bancos com o Banco Central, né? Ele envolve litígios com a CVM, com a SUSEP e assim por diante. Portanto, a formação é de que o Conselho é constituído paritariamente por 8 conselheiros, possuidores de conhecimentos especializados em assuntos relativos aos mercados financeiro, câmbio, capitais, consórcio, crédito rural e industrial. Está correta essa afirmação. Legal? Aí vamos terminar aqui o comentário, um comentário bem interessante, ó. Aqui estão alguns exemplos de conhecimentos especializados que são desejáveis para os conselheiros do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. O primeiro, né, é direito bancário, obviamente, já que grande parte dos litígios são de instituições financeiras, direito financeiro, econômico, contabilidade, direito tributário, regulação financeira e supervisão
financeira. Beleza? Portanto, está certa a afirmação da questão número 8. Agora nós vamos à 9ª questão. Está aí na tela para você. Ainda uma questão também sobre os órgãos normativos e de supervisão do Sistema Financeiro Nacional. Veja, a apuração de fraudes ou manipulações destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço no mercado de capitais compete à CVM. Pessoal, a CVM tem uma grande função principal: fazer funcionar bem o nosso mercado de capitais. Essa é a principal função da CVM. Para isso, ela fiscaliza a bolsa, fiscaliza SA de capital aberto, corretora, distribuidora, emite instruções normativas da CVM, né? E, obviamente, a CVM tem um poder de fiscalização dos agentes desse mercado de capitais. Veja, quando estourou, né, o escândalo da Americanas, a Comissão de Valores Mobiliários foi questionada. Por que a CVM não identificou o problema nas lojas Americanas de forma oportuna? A CVM foi questionada. E eu diria para você, foi questionada de forma correta. Porque a CVM deveria ter identificado o problema. A CVM fiscaliza as empresas de auditoria independente e assim por diante. Logo, fica claro que a afirmação aqui está correta. Legal? E o comentário mais popular é apenas um inciso, né, da lei que regula o mercado de capitais no Brasil, estabelecendo as atribuições da CVM. Veja que dentre as atribuições da CVM nós temos evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados no mercado. Beleza? Isso é a função da CVM. É a CVM que regula o mercado de capitais no nosso país. Bom, agora vamos à 10ª questão da nossa aula. Ainda falando sobre os órgãos normativos e supervisores do Sistema Financeiro Nacional, uma questão muito boa. Olha lá, o Banco Central tem como uma de suas atribuições a fixação das metas de inflação. É o Banco Central que define as metas de inflação? Resposta negativa. Quem define as metas de inflação no Brasil é o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Legal? É quem define as metas de inflação no Brasil, é o Conselho Monetário Nacional, inclusive com seus intervalos de tolerância, limite mínimo e limite máximo da inflação. O que o Banco Central define por meio do Copom é, dada a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central estabelece, por meio do Comitê de Política Monetária, a taxa Selic meta. E a Selic meta, ela é definida em função das metas de inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional. E veja que essa questão de 2014, né, depois dessa questão, foi aprovada a independência do Banco Central, na Lei Complementar 179, e o Banco Central, aliás, não é independente, é autônomo, né? O Banco Central autônomo aqui no Brasil, ele tem autonomia na sua atividade, autonomia do Banco Central, né? E essa autonomia é por meio da fixação de mandatos para os seus diretores, mandatos que vão vencendo paulatinamente, né? Veja, o presidente Lula está tendo que lidar com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Legal? Mas o Banco Central brasileiro, ele é autônomo, não independente. Então, as metas a serem perseguidas pelo Banco Central não são definidas pelo próprio Banco Central, e sim pelo Conselho Monetário Nacional. Olha lá o comentário mais popular na nossa comunidade. A afirmação de que o Banco Central do Brasil é responsável pela fixação de metas para a inflação está incorreta. O órgão responsável por essa tarefa é o Conselho Monetário Nacional, o CMN. O Banco Central do Brasil é responsável por implementar a política monetária necessária para atingir a meta definida pelo CMN.
Isso inclui a alteração da taxa básica de juros, a taxa Selic, e as operações de mercado aberto, né, para você conseguir que a taxa Selic efetiva, a taxa Selic praticada nas operações compromissadas vinculadas a título público, realizadas entre os bancos com prazo de 1 dia, registradas no sistema Selic, que é a taxa de juros cobrada nessas operações, se aproxime da Selic meta definida pelo Copom. Legal? E ainda tem a concessão de crédito ao governo. Hoje essa concessão de crédito é vedada, né? O Banco Central não pode conceder crédito para o governo mais. Legal? Portanto, a resposta correta para o item julgado é errado. Aqui está uma correção para a resposta. O Banco Central não tem como função, não tem como de suas atribuições a fixação de metas para a inflação. Essa tarefa é de responsabilidade do CMN. O Banco Central é responsável por implementar a política monetária necessária para atingir a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Beleza? Chegamos na metade das questões que eu separei para você. Espero que esteja sendo bem útil, né, essa nossa aula para a sua preparação. Vamos à 11ª questão aqui da nossa aula. A 11ª questão vai falar sobre o sistema de pagamentos brasileiro. Legal? Um assunto importante dentro de conhecimentos bancários, né? E aí vamos lá. Titularidade de conta, reservas bancárias, é obrigatória para os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e as caixas econômicas. Pessoal, não são todas as instituições que são obrigadas ao depósito compulsório, né, a terem reservas no Banco Central. Uma das grandes funções do depósito compulsório é você controlar a liquidez da economia, uma das formas de você controlar a liquidez da economia. E liquidez da economia, eu estou preocupado com os multiplicadores bancários. E os multiplicadores bancários estão ligados com os bancos comerciais. Beleza? Portanto, depois dessa breve digressão, está certa a afirmação? Sim. A afirmação está correta, né? Olha lá, trata-se de um procedimento de segurança, no qual os bancos mantêm um tipo de reserva bancária no Banco Central, visando a redução dos riscos, ou mesmo para lidar com alguma situação emergencial. Mas aqui se esqueceu, né, da parte mais importante das reservas bancárias, que reside, a parte mais importante, reside nas reservas compulsórias, o depósito compulsório definido pelo Banco Central, né? Bancos centrais, bancos múltiplos que oferecem carteiras comerciais. Banco múltiplo é aquele que tem várias carteiras, né? E normalmente tem a carteira comercial nos bancos múltiplos. E caixas econômicas devem manter contas reservas bancárias obrigatoriamente. Já para os bancos de investimento, bancos de desenvolvimento e bancos de câmbio, além dos bancos múltiplos sem carteiras comerciais, essa obrigatoriedade não se aplica. Dessa forma, o depósito passa a ser facultativo para esse segundo grupo. Legal? Então aqui tangenciou exatamente a questão dos depósitos compulsórios que têm que ser feitos pelas instituições financeiras do Banco Central. São aquelas que têm a carteira comercial. Beleza? Seguimos. Questão de número 12. 12ª questão. De novo sobre o sistema de pagamentos brasileiro, né? E aí vai falar sobre o sistema Selic. De novo eu vou falar para você uma coisa. Se você tiver qualquer dúvida entre sistema Selic, a diferença entre sistema Selic e taxa Selic, e a diferença entre taxa Selic e Selic meta, você assista a live que eu gravei aqui, né? Que eu fiz aqui no nosso canal do YouTube, que eu expliquei direitinho o que é o sistema Selic, o que é a taxa Selic efetiva e o que é a Selic meta, definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Legal? Então vamos lá? No Sistema Especial de Liquidação e Custódia, no Selic, o sistema, são realizadas as transações que envolvem os títulos de renda fixa privados? Não! Taxa Selic é taxa de negociação de título público, as operações compromissadas de um dia entre instituições financeiras. Essas operações são realizadas dentro do sistema Selic, né? As operações com títulos privados são, em princípio, registradas em outro sistema, que se chama CETIP. CETIP é com C, não com S, como o da Selic. Legal? Vamos ver o comentário mais popular.
Olha lá, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o SELIC, é um sistema eletrônico utilizado para liquidar e custodiar títulos públicos federais. As transações que envolvem títulos de renda fixa privados são realizadas no Sistema de Liquidação e Custódia de Títulos Privados, o CETIP, e é com C. Veja, o CETIP é um sistema privado que foi criado em 92 para liquidar e custodiar títulos de renda fixa privados. O sistema é administrado pela B3, que é a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, depois da fusão com a BMF. Portanto, a afirmação de que no SELIC são realizadas as transações que envolvem os títulos de renda fixa privados está incorreta. As transações que envolvem títulos de renda fixa privados são realizadas no CETIP. Aí tem uma afirmação aqui alternativa que estaria correta, né? No Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, são realizadas as transações que envolvem os títulos públicos federais. As transações que envolvem títulos de renda fixa privados são realizadas no Sistema de Liquidação e Custódia de Títulos Privados, o Sistema CETIP. Beleza? Legal? Não vamos errar isso na prova não, espero que você esteja indo muito bem. E se estiver gostando aqui do nosso evento, não esquece de dar um like para termos mais eventos aqui do Esquenta Caixa no canal do YouTube do Que Concursos. Bom, aí eu vou falar um pouquinho de um tema, de um evento que eu fiz para você aqui nessa semana, né? Cartão de crédito e cartão de débito, né? Olha lá, a cobrança de tarifa para emissão de segunda via de cartões com a função débito é permitida nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista e decorrentes de motivos não imputáveis à instituição financeira emitente. Pessoal, em princípio, cartão de débito é gratuito, né? Mas a emissão da segunda via, o banco vai ter um custo adicional para emitir a segunda via, aí faz sentido que o correntista tenha que pagar pela segunda via se o motivo para a emissão dessa segunda via, a causa, né, para a emissão dessa segunda via é o próprio correntista, a causa do próprio correntista, beleza? Então você já vê que a afirmação aqui está correta, legal? Então não tem tarifa em relação ao cartão de débito, né? Na sua utilização usual, normal. Agora, se por acaso houver uma necessidade de uma segunda via por culpa do correntista, aí o banco poderá cobrar. Vamos lá no comentário mais popular? Olha lá. A cobrança de tarifa para emissão de segunda via de cartões com a função débito é permitida nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista e decorrentes de motivos não imputáveis à instituição financeira emitente. Olha lá, o pedido de segunda via é feito pelo correntista cliente, o motivo não é atribuído à financeira, sobra a culpa do cliente. Tarifa da segunda via é permitida se e somente se o cliente for o responsável direto ou indireto, roubo, furto, da inutilização da via anterior, do cartão anterior. Beleza? Legal? Então, em princípio, não tem tarifa no cartão de débito, mas precisa de uma segunda via por culpa sua, correntista, aí é justo que o banco possa cobrar. Nem sempre o banco cobra, inclusive tem aqueles pacotes de serviços que englobam bastante, né? Várias coisas, e às vezes essa segunda via do cartão de débito também está englobada no seu pacote de serviços. Beleza? Vamos agora à questão de número 14. Está aí na sua tela, e ainda sobre cartão de crédito e débito, mas agora na visão, né, do cartão de crédito. Olha lá, a cobrança do uso de cartões de crédito emitidos por instituições financeiras está limitada a 3 tarifas específicas: anuidade, segunda via do cartão magnético e uso da função saque. E aí existe essa limitação, o máximo que pode, né, se cobrar pelo uso do cartão de crédito são essas 3 situações, né, anuidade, segunda via do cartão magnético e uso da função saque. A resposta é negativa. Beleza? Vamos ver, acompanha comigo. Olha o comentário mais popular aqui da nossa comunidade, né? Olha lá, os bancos podem cobrar basicamente 5 tarifas e não 3. 5 tarifas, e nós vimos isso na aula, hein?
que eu dei nessa semana sobre os produtos bancários, né? Olha lá, os bancos podem cobrar basicamente 5 tarifas referentes à prestação de serviços de cartão de crédito, considerados serviços essenciais: anuidade, a emissão de segunda via do cartão, pelo uso do saque em espécie, até aí tudo de acordo com a questão, pelo seu uso para pagamento de contas, por exemplo, né? Faturas e boletos de cobrança de produtos e serviços, e ainda no pedido de avaliação emergencial do limite de crédito, né? Então o banco pode cobrar tarifas nessas 5 situações, de forma que o enunciado da questão, então, está errado. Beleza? Vou só tomar uma aguinha aqui, pessoal, para eu não engasgar e minha voz durar até o final dessa live, né? Eu espero que vocês estejam indo bem aí, né, pessoal? Que vocês estejam respondendo com acuidade, com precisão aí as questões, né? Vamos agora à questão de número 15. E aí eu quero chamar a sua atenção para um ponto. Quando você resolve questões, você tem que tomar cuidado quando as questões são antigas. E aqui tem quase 10 anos essa prova da Caixa, né? Então você precisa ter uma malandragem aí, perceber quando é necessário ligar o seu radar, porque pode ter tido uma atualização, e é o caso dessa questão aqui. Vamos a ela? Olha lá. Questão número 15. Com relação aos programas de governo e produtos oferecidos em agências ou correspondentes bancários da Caixa, julgue os seguintes itens. E aí vem uma afirmação aqui. Nas cidades com população igual ou superior a 250 mil habitantes, são elegíveis a financiamento imobiliário no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida os imóveis com valor de avaliação de até R$175 mil. Deixa eu chamar a sua atenção para um ponto. Você acha que o Minha Casa Minha Vida é importante para a sua prova da Caixa? Eu não tenho dúvida nenhuma. Legal? O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo de habitação. E quem é o grande agente, né, da habitação no Brasil? Caixa Econômica Federal. Beleza? Aí você vai ver que essa afirmação, ela não era verdadeira quando a prova foi aplicada e é menos verdadeira ainda hoje, né? Então olha lá, o valor, Minha Casa Minha Vida, valor máximo do imóvel, né? Então lá, outra alteração muito importante que o programa Minha Casa Minha Vida sofreu e já estão atualizados no simulador Caixa, diz respeito ao aumento do limite de valor dos empreendimentos. Os valores subiram de 170 para 190 mil nas regiões metropolitanas do Rio, São Paulo e DF. Para as demais cidades com população maior ou igual a 1 milhão de habitantes, os valores subiram de 150 para 170 mil. Para cidades com mais de 250 mil habitantes ou mais, né? Lembra que a questão fala de 250 mil ou mais habitantes, o valor máximo é de 145 mil e não 175, como dito na questão. Enquanto as cidades com 50 mil habitantes tiveram os valores reajustados para 115 mil. As demais cidades tiveram alteração de valor de imóvel máximo para 90 mil e tudo mais, né? E aí tem até um link para você assistir até um vídeo, se você se interessar muito por isso. Agora, essa questão de valores, nós temos atualização periódica, pessoal, e aqui nós temos uma notícia recentíssima do governo federal, né? Veja que essa notícia aqui é de junho de 2023, deste ano aqui, em que houve um aumento do limite máximo do valor de imóvel para o Minha Casa Minha Vida. Legal? Foi para 350 mil reais, então a questão já estava errada e agora está mais errada ainda. Beleza? Mas você sempre tem que ficar esperto quando resolve questões que são um pouquinho antigas, se não houve nenhuma atualização. Aqui o gabarito não mudou, mas poderia eventualmente ter mudado. Legal? Bom. Agora vamos à questão de número 16. Com relação aos programas de governo e produtos oferecidos em agências ou correspondentes bancários da Caixa, julgue o seguinte item, né? Olha lá, as casas lotéricas podem atuar como correspondentes bancários de outras instituições financeiras do país. Correspondente bancário é alguém que representa o banco em uma determinada localidade e recebe por isso, né?
Então as casas lotéricas podem atuar como correspondentes bancários de outras instituições financeiras no país, mas a exploração dos serviços da Loteria Federal do Brasil é exclusiva da Caixa, ok? O que diz aqui? Que as lotéricas, que têm uma autorização para comercializar as loterias, né? Que a exploração é da Caixa, a Caixa autoriza, né? Essas lotéricas podem funcionar como correspondentes bancários, da Caixa e também de demais bancos. Legal? E não há nenhuma confusão aí, são duas atividades distintas. A lotérica, quando está atuando como lotérica, ela está representando a Caixa Econômica Federal, já que é exclusivo da Caixa a exploração das loterias. Agora, quando você vai para a lotérica funcionar como um correspondente bancário, aí quebra a sua vinculação com a Caixa Econômica Federal. Legal? Olha lá. Vou colocar aqui para você, eu trouxe 2 comentários, inclusive, né? Foi uma questão um pouquinho mais polêmica. Olha lá, o gabarito definitivo da banca alterou de errado para certo, porque clientes do BB podem fazer algumas operações nas casas lotéricas, pessoal. A lotérica pode funcionar como correspondente bancário de outros bancos. Legal? Olha lá, a questão está certa, porque as lotéricas, que são da CEF, na verdade não são da CEF. As lotéricas, você tem uma lotérica, você tem uma autorização da Caixa Econômica Federal. Inclusive é um processo licitatório para você conseguir isso, né? Olha lá, podem receber pagamentos de títulos de outras instituições. Por isso disse que elas podem ser correspondentes de outros bancos. Não é exatamente isso não, tá, pessoal? Mas vamos seguir, né? Mas a questão em si está muito mal feita, pois ela generaliza muito. O leigo pode subentender que é possível fazer transferência de recursos por meio das casas lotéricas para outras IFs, quando na verdade depósitos são limitados apenas a clientes da CEF. É assim, né? As lotéricas são correspondentes bancários diferenciados da Caixa Econômica Federal, sim, mas podem atuar como correspondentes bancários de outros bancos, como ocorre, por exemplo, com o Banco do Brasil, né? Legal? Então a afirmação está correta. Vamos à questão agora de número 17. Essa questão aqui vai falar sobre garantias bancárias, né, pessoal? Que é um tema que eu sempre abordo com vocês. As garantias bancárias é um tema frequente das minhas lives aqui no canal do YouTube do QC, porque é um tema muito importante, né, dentro dos bancos. Olha lá, com relação aos programas de governo e produtos oferecidos em agências ou correspondentes bancários da Caixa, julgue os seguintes itens. Aí, olha lá, o penhor Caixa, lembrando que a Caixa, né, tem uma carteira de penhor relativamente grande, lembrando que o penhor é sempre de algo móvel, legal? Você transfere a posse para a Caixa e recebe um valor, é um empréstimo com garantia, né? Olha lá, o penhor Caixa é uma linha de crédito não renovável, no valor de até 130% do bem oferecido em garantia, cujo pagamento pode ser parcelado pelo prazo de até 180 dias. E aí, está correto? Está correta essa afirmação? Olha lá, tem uma pequena pegadinha. E é na pegadinha que você se atrapalha. Vamos ler de novo? Olha lá. O penhor Caixa é uma linha de crédito não renovável, no valor de até 130% do bem oferecido em garantia, cujo pagamento pode ser parcelado pelo prazo de até 180 dias. Pessoal, por que seria uma linha de crédito não renovável se o banco tem a garantia? Percebeu? Aí é que está o erro. Mas você tem que sempre prestar atenção na questão. Prestar atenção no enunciado para você não cair nessas cascas de banana. Legal? Olha lá, o penhor Caixa é uma linha de crédito renovável. O segundo comentário mais popular. O penhor pode ser renovado diversas vezes mediante o pagamento dos encargos, ou seja, desde que a Caixa receba os juros, né, da operação já transcorridos, o penhor pode ser renovado regularmente. Ok? Vamos agora para a questão de número 18, né? A questão número 18 que eu separei para você, e ela vai falar dos mercados primário e secundário de títulos e valores mobiliários. Também já fiz live aqui no canal do YouTube do QC explicando ambos mercados, né, pessoal?
O mercado primário é aquele em que as SAs conseguem captar recursos no mercado emitindo títulos, né? O mercado primário é aquele que permite as empresas captarem recursos. E o mercado secundário é aquele que dá liquidez para os investidores. O mercado secundário é que viabiliza o primário. Se você não tivesse liquidez nenhuma, as empresas iam ter muita dificuldade de colocar os seus valores mobiliários no mercado. Legal? Imagina você comprar uma ação de uma empresa e não ter um mercado secundário depois, né? O valor da ação seria muito menor. Agora vamos ver qual é a afirmação. O mercado primário é aquele que os investidores, após adquirirem títulos ou valores mobiliários diretamente do emissor, podem negociar e transferir entre si esses ativos, seja no ambiente de bolsa de valores, seja no mercado de balcão organizado. Essa é a definição de mercado primário? Não! Essa é a definição de mercado secundário. Beleza? Está errado aqui é falar que seria mercado primário, né, pessoal? Não! Quando você vai negociar o valor imobiliário que você comprou no primário, você está no mercado secundário, beleza? Olha lá, mercado primário é o mercado de colocação, emissão de ações ou títulos pela primeira vez, né? Como as debêntures também, né? São valores imobiliários. Mercado secundário, a partir da segunda negociação, é feita a troca de um acionista por outro, compra e venda, seja no ambiente de bolsa de valores, seja no ambiente de balcão organizado, né? Balcão organizado é um mercado regular aqui no Brasil. Olha lá, a banca apenas inverteu, segundo o comentário mais popular, os mercados. Onde está escrito mercado primário, certo seria mercado secundário, pois o restante do texto explica tal mercado, como eu tinha dito para vocês. Legal? Beleza? Então está errado aqui. É que a definição é de mercado secundário, mas a questão fala que está se referindo ao mercado primário. Legal? Beleza? Bom, agora vamos à questão de número 19, a penúltima questão aqui da nossa aula, né? E aí também é sobre mercados, primário e secundário, de títulos e valores mobiliários. Olha lá, a oferta pública de ações para o aumento de capital social de uma companhia de capital aberto é classificada como uma operação de mercado secundário, certo? Lógico que não. As SAs captam recursos por meio de emissão de valores mobiliários no mercado primário. O mercado secundário é aquele que dá liquidez, né, para os valores mobiliários na nossa economia, não o mercado primário. O mercado primário é o mercado de captação de recursos pelas sociedades anônimas. Então aqui está errado, de novo, né? De novo se trocou, né? O finalzinho está errado, é uma operação de mercado primário, a oferta pública de ações, né? Que pode ser até um IPO, quando é a abertura do capital da empresa, né? Olha lá, o mercado primário compreende o lançamento de novas ações no mercado, é uma forma de captação de recursos para a empresa. Uma vez ocorrendo esse lançamento inicial ao mercado, as ações passam a ser negociadas no mercado secundário, onde ocorre a troca da propriedade de título. Ou seja, no mercado primário, quem vende as ações é a própria companhia, usando os recursos que ela obtém para se financiar. No mercado secundário, o vendedor é você, o investidor, que se desfaz das ações para reaver o seu dinheiro. Por isso, os negócios que você realiza em bolsa de valores correspondem ao mercado secundário. Beleza, pessoal? Legal? Tudo certinho? Vamos para a última questão? Espero que você tenha acertado bastante, né? Dessas questões que eu trouxe aqui para você. Última questão, pessoal. Questão de número 20. Olha lá. Julgue os itens subsequentes relativos às características dos mercados primário e secundário de títulos e valores imobiliários. Olha lá. A emissão de títulos públicos pelo Tesouro Nacional é uma operação de mercado primário. A compra e venda desses títulos pelo Banco Central do Brasil, como medida de política monetária, é realizada no mercado secundário. Perfeito. A União precisa de recursos, emite títulos e pega os recursos do mercado primário. O emissor do título capta o recurso.
Legal? Quando o emissor do título está captando recurso, é mercado primário. A partir daí, mercado secundário. Legal? Normalmente a gente fala em mercado primário e secundário de ações, de debêntures, mas também podemos utilizar essa denominação para o mercado de títulos públicos. Exatamente aqui, né, o que o CESP-Cebrasp fez nessa questão. Olha lá. Somente o Tesouro Nacional pode fazer emissão de títulos públicos no mercado primário. O Banco Central realiza operações de compra e venda dos títulos públicos no mercado secundário como instrumento de política monetária a fim de regular o estoque de moeda disponível na economia. O Bacen é proibido de comprar os títulos públicos no mercado primário. Lógico, se o Bacen comprasse títulos públicos no mercado primário, seria o Banco Central, estaria financiando o governo. Isso no Brasil é vedado. O Banco Central não pode financiar déficit do governo. O Banco Central só opera com títulos públicos no mercado secundário, legal? Para regular a liquidez da economia, né? Implementando a política monetária. Legal? Olha lá, o Bacen é proibido de comprar os títulos públicos no mercado primário, ou seja, comprar diretamente do Tesouro Nacional. Tal fato caracterizaria-se claramente como autofinanciamento do governo, o que é vedado em nosso país, e vedado de uma forma muito correta, né, pessoal? Não tem sentido o governo se financiar com ele mesmo, ou seja, isso ia acabar desembocando em verdadeira emissão de moeda. Beleza? Eu tenho certeza que essa aula foi útil para você. Você precisa saber o que cai na prova da Caixa, você precisa resolver aqui comigo e aproveitar os nossos eventos. Aproveite os nossos eventos gratuitos aqui do Esquenta Caixa. Só essa semana você teve 3 eventos comigo. Você não quer perder os próximos eventos do Esquenta Caixa comigo? Me segue lá no Instagram, @prof_Newman. Me segue lá e a gente vai junto realizar o seu sonho. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.